Bom dia a todos. Trazamos um pouquinho na banca anterior, mas já estaremos começando aqui. Ok? Só vou colocar o professor Prisco. Agora tu já estás, Bruno, como coordenador também. Já podes testar aí teu equipamento para o teu data show. Está me ouvindo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Ouvindo 100%. Está me ouvindo? Sim, senhor. Beleza. Eu vou aguardar aqui o professor Pris, encontrei ele, já está aqui. Estávamos em outra banca e acabamos de acabar lá. Tranquilo. Professor Alexandre já está como moderador também. Bom dia, professor Natan. Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bruno, estás com alguma dificuldade para transmitir teu data show? Queres fazer um teste? Estou fazendo o upload aí do arquivo, professor. Está subindo. Tá bom, tá tranquilo. Então, eu abro a sessão. Nós temos a sessão de avaliação do trabalho de monografia do aluno Bruno. Só um minutinho, Bruno. Que é a certo, cassação dos vereadores e a separação dos poderes, né? Pois não, Bruno? Ok, já estamos vendo. Eu estou lhe consultando a respeito se deu certo aí a apresentação do slide. Está tudo certo. Uhum. Tudo certo. Exceto o meu nome que não tem H. Ah, me perdoe, professor. E o meu que faltou o Pris. Tranquilo, tranquilo. Não tem problema. Então, deixa eu fazer a leitura só. Então, abrir a sessão. Nós teremos a apresentação do trabalho do aluno Bruno Leonardo Ledesma Risso, cujo título é Cassação de Vereadores e a Separação dos Poderes. É um trabalho bem interessante. Nós fizemos aqui, basicamente, um estudo de caso, não é? A biografia é bastante escassa, mas como o Bruno trabalha na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, ele optou por fazer uma análise bem interessante de um estudo de caso, a semelhança de caso acontecido, levado ao judiciário e tudo mais, né? Então, eu agradeço, a partir desse momento, a presença de todos os assistentes, certamente os parentes, pais, namorada, primos, amigos, são todos muito bem-vindos à universidade para participar desse momento tão importante na vida do acadêmico, que é a apresentação do trabalho, da sua conclusão, não é? É algo que importa em reconhecer uma superação de um espaço vivido durante 5 anos, né? Ou seja, é um momento muito importante, tanto para a academia quanto para o aluno, que logo será egresso e talvez volte para a academia para compor as especializações, os mestrados e os doutorados, né? Então, agradeço a presença de todos, estamos muito felizes com a presença de todos. Bruno, como tu já lesses, eu agradeço também a presença do professor Pris, por incrível que pareça, estávamos na última banca dessa manhã e por isso nos atrasamos conjuntamente, né? Mas na realidade foi o tempo necessário que a banca anterior requereu. Bruno, tu já lesses toda a forma de desencadeamento dessa sessão, não preciso te falarmos nada. Então, a partir desse momento, 8 horas e 53 minutos, eu passo a palavra para a tua exposição no prazo de 20 minutos. Agradeço a palavra. Inicio cumprimentando o presidente da banca, professor Dr. Natan Benhur Braga, dizendo que sou grato a Deus pela sorte de tê-lo como meu orientador e agradeço desde já todo o carinho e dedicação empregados na orientação dessa pesquisa até aqui. Cumprimento também o membro avaliador, o professor mestre Alexandre dos Santos Pris, que me honra muito com a sua presença, que talvez por hora não recorde, mas foi procurado por esse acadêmico para ser orientador do presente trabalho, o que não foi possível naquele momento por falta de vagas na sua turma. De fato, não foram poucas as recordações para lhe escolher, mas eu sou grato pela oportunidade de tê-lo hoje como membro avaliador do meu trabalho. Cumprimento também os meus familiares, amigos,
eventuais autoridades presentes, e agradecendo desde já por reservar esse tempo para prestigiar a apresentação. O tema da presente pesquisa é cassação de vereadores e a separação dos poderes. A escolha do tema se justifica por trabalhar na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, onde tive a oportunidade de presenciar a abertura de 2 processos de cassação. Diante das diversas inconsistências, judicializações e conflitos decorrentes de pensamento, optei por unir o útil ao agradável, atendendo à necessidade de produzir o trabalho de iniciação científica e buscando responder às minhas dúvidas pessoais e profissionais quanto à matéria. O objetivo geral da presente pesquisa foi analisar o processo de cassação do mandato de vereador, verificando as limitações, o alcance, a vigência das normas que disciplinam o Instituto no ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo específico foi analisar o Decreto-Lei 201, de 1967, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no que diz respeito à cassação de vereadores, motivada pela denúncia originária de acusação da prática de crimes. Para a presente pesquisa, foi eleito o seguinte problema: é possível cassar o mandato de um vereador em processo ético aberto em decorrência de ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória? Para o presente problema, elegeram-se as seguintes hipóteses. Primeiro, é legalmente possível cassar o mandato do parlamentar... É legalmente possível a cassação do mandato parlamentar de vereador em processo interno da Câmara de Vereadores em decorrência de sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado desta. E a segunda hipótese, caso o vereador seja cassado por processo interno da Câmara de Vereadores, é possível anular a decisão pelo esvaziamento do objeto, ou seja, pela absolvição no processo criminal. No capítulo 1, foram feitas as seguintes análises. Análise sobre a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos. O desenvolvimento desse princípio constitucional prolongou-se por diferentes momentos da história. Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, deu os contornos específicos e determinados aos poderes do Estado, chegando à sua forma disseminada atualmente no Brasil e em diversos lugares do mundo. Trata-se da teoria tripartite, concebida considerando que, não obstante seja evidente a existência de uma separação das funções do Estado, estas devem ser distribuídas a 3 órgãos independentes, que devem ser legitimados e devem exercer suas funções com autonomia e igualdade, respeitando reciprocamente suas competências, contrabalanceando-se e limitando ao exercício do poder estatal. O modelo tripartite está positivado no artigo 2º da Constituição de 1988, onde temos que são poderes da União independentes, harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Respeitados os limites constitucionais, os poderes podem se contrabalancear, como exemplo do Supremo Tribunal Federal, que guarda o cumprimento da Constituição não somente pelo poder judiciário, mas também pelos poderes legislativo e executivo. Tratou-se também do contexto histórico da elaboração e publicação do Decreto-Lei 201/67. Depois de sucessivos governos conturbados, o Brasil sofreu uma intervenção militar que ocorreu em 31 de março de 64, tendo sua consolidação com a declaração da vacância da presidência da República pelo presidente do Senado e com a cassação do mandato do então presidente João Goulart, através da edição do Ato Institucional número 1, feito pelo presidente Castelo Branco. Entre 64 e 69 foram editados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares, mas em meados de 1967 haviam apenas 4. O AI-4, de 1966, concedia poderes ao presidente da República para legislar sobre matéria administrativa e financeira, atribuição prevista no parágrafo 2º do artigo 9º daquele ato institucional. Sendo assim, em fevereiro de 67, o presidente Arthur Costa e Silva editou o Decreto-Lei 201, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. No capítulo 1 também analisou-se a recepção do Decreto-Lei 201 de 67 pela Constituição de 88. O diploma foi recepcionado pela Constituição e continua em vigor. A recepção constitucional é um fenômeno diretamente relacionado à entrada em vigor de uma nova Constituição, com a revogação total da Constituição anterior.
Na recepção, as leis que acompanham a vigência das constituições anteriores têm o seu conteúdo material considerado válido, por serem compatíveis com a nova Carta Magna. Os critérios de recepção envolvem os seguintes requisitos: estar a lei em vigor no momento da criação da nova Constituição, apresentar compatibilidade formal e material com a Constituição revogada e ter compatibilidade material com a nova Constituição. O Decreto-Lei 201 é anterior à Constituição de 88, mas foi recepcionado por força da súmula 496 do STF e no julgamento do habeas corpus 70671 do Piauí, de relatoria do ministro Veloso, no ano de 1994. Encerrando o primeiro capítulo, foram feitas análises dos conceitos, princípios e legislação pertinentes a processo administrativo, com destaque para o conceito doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que processo administrativo é uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem todos a um resultado final conclusivo. Já no capítulo 2, tratou-se da análise do artigo 7º do Decreto-Lei 201, de 67, no que diz respeito ao rol de motivos que ensejam a abertura do processo de cassação, sendo eles: utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O inciso 3º merece especial atenção, tendo em vista a fluidez do conceito de decoro parlamentar, sendo indefinido inclusive na semântica. O processo de cassação é formal e obedece ao rito do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. No segundo capítulo, também tratou-se do instituto da extinção do mandato. A principal diferença entre a extinção e a cassação reside no fato de que a decisão da cassação tem a natureza constitutiva, já a decisão da extinção é declaratória ou homologatória. Os motivos que ensejam a extinção do mandato estão previstos no artigo 8º do Decreto-Lei 201 de 67, com destaque para o inciso 1º, onde encontra-se a condenação por crime funcional ou eleitoral. É nessa hipótese que se enquadra a sentença que determina o perdimento do mandato como acessória dos crimes funcionais e eleitorais, analisado no terceiro capítulo. Verificou-se também, ainda no segundo capítulo, a competência da Câmara de Vereadores para o julgamento da cassação e para a homologação da extinção do mandato. O processo e o julgamento das infrações político-administrativas compete exclusivamente à Câmara de Vereadores, na forma prevista em lei municipal pertinente, e os trâmites da acusação e da defesa devem atender não só aos preceitos das normas pertinentes, como também às disposições do regimento interno para a validade da deliberação do plenário. Também no segundo capítulo, tratou-se da impossibilidade da aplicação do duplo grau de jurisdição, que é um princípio de direito processual que abrange todas as áreas jurídicas. Trata-se do direito que as partes têm de recorrer das decisões a um órgão diferente daquele que decidiu em primeiro grau. Embora não haja disposição legal específica prevendo a possibilidade de recurso a toda e qualquer decisão judicial ou administrativa, entende-se por interpretação elástica do artigo 5º da Constituição que esta possibilidade estaria inserida no princípio da ampla defesa dentro dos parâmetros processuais vigentes. Entretanto, a própria Constituição Federal reconhece hipóteses em que não há possibilidade da aplicação do chamado duplo grau de jurisdição, por inexistência de instâncias superiores ou em situações de julgamento de ações de competência originária, tal como é o caso do julgamento do Presidente da República pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nos casos de crime comum ou no caso da cassação de vereadores. Tratou-se também da possibilidade de judicialização da decisão que cassa o mandato do vereador. A Constituição Federal no seu inciso 35 do artigo 5º, estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é a garantia constitucional dos direitos subjetivos. Desta forma, toda pessoa cujo direito fundamental ou não for violado ou ameaçado de violação pode obter a tutela do Poder Judiciário através da ação cabível.
Quanto ao processo de cassação, o Supremo Tribunal Federal decidiu no recurso extraordinário 38344 de São Paulo que são passíveis de reanálise apenas os aspectos formais do processo, excluindo as questões materiais, confirmando inclusive decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça. Encerrando o capítulo 2, analisou-se a aplicabilidade do princípio da revisibilidade, que é o direito ao duplo grau de jurisdição administrativo. Entretanto, só se aplica se houver órgão de segundo grau, o que não é o caso da Câmara de Vereadores, pois o julgamento é em única instância. Nesse sentido, concluiu-se o capítulo, entendendo que a judicialização das decisões só pode atacar inobservância de formalidade processual, mas jamais revisar a matéria discutida pelos vereadores em processo próprio de caráter interna corporis. Já no capítulo 3, verificou-se a conceituação dos agentes públicos, com destaque para a espécie dos agentes políticos e servidores públicos. Em linhas gerais, agentes públicos são todas as pessoas físicas que exercem função pública. Já o conceito de servidor público é encontrado nos artigos 2º e 3º da Lei 81/12 de 90, onde temos que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, e cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e devem ser cometidas a um servidor. O cerne da diferença entre agente político e servidor público encontra-se no parágrafo único do artigo 3º, que explica que cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. A função de vereador não se coaduna com o conceito de servidor público, isto porque vereador é o agente político, dotado de função pública, investido por eleição. Logo, vereador não é servidor público. Analisou-se também a natureza jurídica da função de vereador, concluindo que, conforme a doutrina e a jurisprudência, a natureza jurídica é de agente político. E tratou-se da aplicabilidade do artigo 52 da Lei 9784 de 99, por analogia, que dispõe sobre a extinção do processo administrativo disciplinar por absolvição penal. A Lei 974 de 99 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. É popularmente conhecida como Lei do Processo Administrativo e dispõe sobre as regras gerais de processo. O artigo 52 dessa lei traz uma disposição absolutória, determinando que o órgão competente poderá declarar extinto o processo administrativo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Nesse caso, trata-se da perda do objeto do processo administrativo quando a motivação da abertura é a acusação em ação penal. Sobrevindo a absolvição, nos termos do inciso 1º ou 4º do artigo 386 do Código de Processo Penal, que determinam que o juiz deve absolver o réu quando estiver provada a inexistência do fato ou estiver provado que o réu não concorreu para a infração penal, o processo administrativo deve ser extinto. Mas esta possibilidade não se aplica ao processo de cassação pelas razões a seguir apresentadas. A natureza jurídica do processo de cassação do vereador impossibilita a aplicação. As Constituições de 1934 e 1937 já vedavam ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. A Constituição do regime militar não tratou sobre a matéria, entretanto, foi editada em 1967 na vigência do Ato Institucional número 4, tendo a sua eficácia concorrendo com a força de outros atos institucionais, com destaque especial para o AI-5, que dava poderes extremos ao presidente da República, inclusive de cassar mandatos de ofício. Desde muito ao isolamento das questões políticas, e na atualidade a jurisprudência e a doutrina determinam que a natureza jurídica do processo de cassação é político-administrativo. Logo, pela natureza jurídica da função de vereador ser de agente político, e considerando a natureza jurídica do processo de cassação, bem como pelo entendimento dos tribunais superiores, considera-se impossível a aplicação do artigo 52 da Lei do Processo Administrativo por analogia.
ao processo de cassação, tendo em vista o respeito à separação dos poderes e o caráter interna corporis, bem como ao princípio da especialidade. Por fim, analisou-se o instituto da extinção do mandato por perdimento. A cassação não se confunde com a perda do mandato. A perda é penalidade acessória em sentença penal condenatória de crime eleitoral ou funcional. O inciso 1º do artigo 8º do Decreto-Lei 201 de 67 determina que a condenação por crime funcional ou eleitoral é causa justa para a extinção do mandato, necessitando apenas da homologação pelo presidente do Poder Legislativo Municipal, dispensando a necessidade da abertura do processo de cassação, mas, ao mesmo tempo, não afastando a possibilidade da abertura da cassação antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido, passo para as considerações finais. É disso na doutrina e na jurisprudência que a separação da competência dos poderes deve ser respeitada, zelando pela autonomia de cada esfera, principalmente no que diz respeito às situações interna corporis. Em se tratando de cassação, cuida-se de processo político-administrativo, que pode ser movido por razões legítimas, mas também por razões exclusivamente de cunho político, afastando-se da competência do Poder Judiciário e até mesmo do que se conhece por justo. Sendo assim, o presente estudo concluiu em resposta à hipótese número 1. A natureza jurídica do processo de cassação de vereadores é político-administrativa, sendo o julgamento de competência exclusiva da Câmara de Vereadores nos termos do Decreto-Lei 201 de 67. A jurisprudência é consolidada no sentido de respeitar a autonomia e separação dos poderes para julgamento das situações interna corporis, ou seja, situações internas que devem ser resolvidas dentro dos próprios poderes, como o caso dos processos éticos. O simples fato do parlamentar responder a processo criminal enseja a abertura de processo político-administrativo de cassação, se essa for a vontade da maioria dos vereadores, obedecendo o quórum constitucional, antes mesmo do trânsito julgado da ação penal. Nesse sentido, a hipótese número 1 restou confirmada. A hipótese número 2. A anulação da decisão é impossível, tendo em vista que o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional. Inclusive, só é aplicável se existir instância que possa conhecer e julgar o recurso. Entretanto, é garantido o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas é vedada a apreciação do mérito da matéria política administrativa, ainda que de relevante repúdio social. Inclusive, carreou-se na presente pesquisa um julgado onde o parlamentar foi absolvido pelos pares, enquanto judicialmente respondia por crime sexual, explicitando a autonomia e a independência dos poderes. Sendo assim, a hipótese número 2 restou negada. Encerro a presente apresentação, agradecendo pelo tempo, devolvendo a palavra ao presidente da banca e colocando-me à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado, Bruno. Preciso no tempo. Eu vou tirar a tua apresentação daqui, tá? Para que a gente possa aparecer melhor. Muito bem. Eu gostei da criatividade de vocês ali, de apresentar a tia, a avó, o pai. Isso é muito importante para que a gente possa mencionar o nome, inclusive, né? Quero dizer a todos agora diretamente que agradeço muito a presença de todos, né? É muito importante a avó ver o neto graduar-se, né? O pai também, a tia e todos os demais, né? Vejo também alguns amigos, vejo o senhor Gabriel Bellini ali, foi nosso aluno também, hoje é advogado brilhante. Meus parabéns a todos. Muito bem. Professor Pires, eu passo-lhe a palavra para as suas considerações. Professor Dr. Natan, bom dia, muito obrigado pelo convite. Já está cumprimentado, devidamente cumprimentado nessa manhã. Bom dia, Bruno, Leonardo. Eu não estou lhe vendo, tá, Bruno? Sua câmera não está aberta, então só vou pedir para que você abra a câmera, perdão. Eu acho que foi o professor Natan que fechou minha câmera. Ah, tá. Beleza, beleza. Legal.
Bom dia, então, Bruno. Satisfação em falar com você. Lembro, sim, que nós conversamos a respeito dessa temática. E obrigado aí pelas palavras. Cumprimentos familiares, a dona Marlene, a dona Francisca, toda a turma que está aí, como o professor Natan comentou, legal. É uma satisfação para a Universidade do Vale do Itajaí recebê-los. A nossa vocação é essa, a vocação da universidade é universidade comunitária, então para nós é muito importante a presença de todos vocês. Sintam-se aí abraçados, acolhidos, bem recebidos, sejam bem-vindos. Esse é um espaço de vocês, do filho, do neto, de todos vocês, tá? Então, um abraço para os pais e todos os familiares e por aí vai. Alunos, ex-alunos, um bom dia a todos. Bruno, vamos conversar aqui. Como eu tenho feito, primeiro eu falo de formalidades, eu leio todos os trabalhos com detalhes, rodapé, como a gurizada gosta de falar, aí sou chato, né? Mas um chato que contribui com o teu trabalho, né? E pode ficar bastante tranquilo que isso tudo que eu falo é no sentido de cooperar, é no sentido de aprimorar e não de desprestigiar, tá? Alguns cuidados que eu tenho falado em todos os trabalhos, meus alunos e todos os outros que eu estou avaliando, tá? Cuidado, eu vou pedir que tu tome nota, por gentileza, tá? Se tiveres aí um papel ou mesmo no Word, abrir uma tela de Word aí, né? Vai facilitar para ti. Primeira coisa, Bruno, resumo e introdução. Falta o problema e hipótese, tá? Deixar claro o que é problema, o que é hipótese. No resumo e na introdução, deixar muito claro que problema é uma pergunta, né? É uma pergunta, é a tua pergunta de pesquisa, tá? E as hipóteses que foram trabalhadas nesta tua pesquisa, tá? Então, isso é mais para tu ver depois com o teu orientador, se vai redigir, se vai... os ajustes que vocês, né, vão conversar. Na nota número 9, por exemplo, é um exemplo que eu dou, tu usou aquela sistemática aí, BID, né, de quando vai fazer uma nova citação. Nós, na universidade, não adotamos esse padrão, mas tu vai conversar com o teu orientador, porque pode ser alguma situação específica, né? Nós usamos todas as notas de rodapés inteiras, e não aquele sistemática de que depois só se faz a referência. IBID, OPCIT, não é o que se utiliza aqui. De toda forma, você vai conversar com o seu orientador para ver se ele concorda, né? E vocês fiquem bem à vontade. Na nota de número 80, por exemplo, tá? Então eu te falei da nota de número 9. Agora na nota de número 80, tu cita a página lá em cima nela, no corpo do texto, depois cita no rodapé também. Tu fez o estilo autor-data e depois desistiu e fez outro estilo no rodapé. Então, só tirar aí essa pisadinha aí de bola aí para padronizar. É mais para padronizar o trabalho, tá? Porque se tu tá adotando o sistema rodapé, é rodapé do início ao fim, para que haja um acordo com o teu leitor, tá? E o nome dos autores também. Então, eu te sugiro uma revisão geral nas notas, porque o sobrenome do autor está vindo em letra minúscula, e tem vezes que letra maiúscula no rodapé. Então, fazer uma padronização dessa forma de rodapé, tá? De como utilizar. Também, em alguns finais de capítulo, tu encerra o tópico com uma citação longa. Sempre falo, fazer um parágrafo de fechamento, não deixar acabar o tópico com uma citação longa. Vai lá e faz um parágrafo de fechamento. Depois tu vai anotar também, Bruno, os itens 3.4 e 3.5. Itens 3.4 e 3.5. Talvez eles tenham perdido a formatação, aí tu vai ver se eles foram formatados equivocados ou se é uma citação longa, porque daí ficou muito grande, ficaram 3 folhas. Então, ou é uma citação longa que perdeu a formatação, ou são parágrafos que perderam formatação, depois tu faz o ajuste, tá? Item 3.4 e 3.5. Nas jurisprudências, nos precedentes que tu trabalha, eu só dou uma dica, trabalhe o estritamente necessário de precedente quando faz a transcrição, porque senão fica uma citação extremamente extensa,
e acaba cansando o leitor, tá? É só uma dica, é só uma sugestão, tá? Beleza. Acabou, formalidade acabou. Eu quero conversar contigo agora sobre o mérito, né? O fundo do trabalho. Primeiro que o tema é sensacional, né? Parabéns aí o Bruno, parabéns professor Natan. O tema é eminentemente vivo, é do dia a dia, é o que está na televisão, né? É o que está... E uma lacuna, né? Porque o sujeito foi absolvido criminalmente, mas vai continuar, vai poder responder por um processo de cassação e talvez seja até absolvido, e aí depois tramita aquele processo criminal e ele acaba sendo condenado. Então, veja, a maturidade que o brasileiro não tem de entender que as instâncias, que as esferas são distintas, independentes, né? Então, é muito, muito, muito legal. Mas eu tenho algumas coisas rápidas aqui que eu gostei. O trabalho é fenomenal, gostei muito, tá, Bruno? É possível aplicar a lei 8429, a lei de improbidade, em conjunto com o decreto 201, Bruno? Uma pergunta que eu te faço. A lei de improbidade administrativa, ela traz ali, salvo o melhor juízo, a pena a pena acessória da perda do mandato, né? E daí o decreto-lei 201, no artigo 8º, ele já traz ali uma forma de extinção do mandato. Então, é possível aplicar, sim, mas não necessariamente no processo de cassação. Ela traz essa disposição mais específica, o decreto-lei traz essa disposição mais específica, que se o vereador cometer um crime de improbidade ali, né, ou ainda de quebra, desculpe, se ele cometer um crime de improbidade, né, ou crime eleitoral ou funcional, o mandato dele pode ser extinto. Porém, o inciso 1º do artigo 7º do Decreto-Lei 201 traz ali a possibilidade da abertura do processo de cassação por improbidade. Eu confesso que não cheguei a fazer a pesquisa nesse sentido, mas por análise da letra fria da lei, entendo ser perfeitamente possível a aplicação. Entretanto, considerando que a lei de improbidade me parece mais recente do que o Decreto-Lei 201, né, eu entendo que a aplicação dela seja a mais viável pela questão da especificidade. Legal. Essa é uma matéria que tem bastante discussão, né? A possibilidade. Agora, com a nova lei de improbidade, isso ficou talvez até mais. Vai ficar mais acomodado, porque está lá específico, que alcança inclusive agentes políticos, né? A lei de improbidade. Porque os membros do parlamento e os membros do executivo, eles são agentes políticos, né? São agentes políticos. E aí vem aquela discussão: se eu aplico concomitante o decreto que reconhece uma infração político-administrativa, e aí, em aplicando o decreto 201, não aplica a lei 8429, mas a jurisprudência se encaminha para reconhecer a aplicação das duas, exceto quanto à perda e a cassação do mandato, né? Porque aí é a mesma sanção, ele acaba ficando inelegível lá no 8429, que vai refletir e ele vai acabar perdendo o mandato, né? Então, seria uma consequência até da condenação, né, do reconhecimento. Muito legal. Essa é uma temática que, nossa, é o dia a dia de quem gosta do direito público, né, o direito eleitoral. Quer falar, Bruno? Por favor, fica à vontade. Professor, durante a pesquisa encontrei uma jurisprudência bastante interessante, né, dos tribunais superiores, onde dizia que se o vereador se licencia do mandato para assumir uma secretaria e, no exercício da função de secretário, ele vier a cometer um ato de improbidade, ele pode vir a ser julgado pela Câmara de Vereadores e perder o mandato no processo de cassação. Bacana, interessante, né? Porque ele está apenas licenciado e aí ele continua a sofrer incidência daquele regime constitucional de parlamentar, em que pese estar ocupando uma função de gestor, né, de administrador. Isso porque, inclusive, o próprio Supremo, ele confere o status de agente político também para o prefeito, o vice e os seus secretários, inclusive o procurador-geral do município como agente político, né? Essa é bem interessante, legal, bem levantado esse precedente. Ô, Bruno, mas eu tenho mais uma pergunta aí para encerrar.
que talvez seja o coração do trabalho, né? É quanto à configuração jurídica dessa imputação. Quando a Câmara ela imputa uma conduta a esse parlamentar, é um assunto interna corporis, como você mesmo falou. O sujeito está sendo acusado disso, pesa sobre ele uma acusação, mas a configuração jurídica vai passar pelo reconhecimento político. Está configurado ou não está para o sujeito perder o mandato? Mas isso não passa por um controle do judiciário que já dissesse não. É um assunto interna corporis, né? Agora, quando eu falo a acusação, perdão, o reconhecimento da conduta ou não é um assunto interna corporis. Mas eu te pergunto, e quando essa acusação ela for técnica, um fato determinado técnico, essa configuração jurídica também não poderá ser apreciada pelo judiciário? O legislativo reconhece que ele cometeu a conduta X. Pô, mas e é um assunto interna corporis. E essa conduta ela é técnica. Pode levar para o judiciário? Não pode? O judiciário não apita aí por ser interna corporis ou não? Professor, eu não entendi muito bem a sua pergunta. O senhor está questionando se o judiciário pode, por exemplo, o Ministério Público poderia aproveitar a apreciação para oferecer uma ação penal? Não, eu digo, quando há uma imputação, tá? Quando há uma acusação nos termos do decreto, tem lá uma acusação para que seja apurada a responsabilidade dele nos termos do decreto. Mas o que está sendo imputado a ele seja técnico, seja um conceito jurídico, seja uma imputação estritamente técnica. Ele pode recorrer ao judiciário, por exemplo, para um mandado de segurança para dizer, olha, esse assunto lá, eu vou perder o mandato e essa situação jurídica não existiu, está equivocada essa acusação. Ele pode recorrer ao judiciário ou não? Professor, conforme a pesquisa, ele não vai conseguir nada no judiciário, porque a acusação é totalmente política. Inclusive, ela pode ser técnica, mas ela pode se coadunar com o conceito de falta de quebra ou falta de decoro parlamentar, porque tudo cabe ali naquele conceito fluido. No meu entendimento, conforme a jurisprudência, o que eu pesquisei aí no trabalho, não é possível a intervenção do Poder Judiciário nesse caso. Só referente às formalidades mesmo. Por exemplo, descumprir o prazo da intimação para apresentação da defesa, ou não respeitar o quórum para recepção da denúncia, ou, enfim, descumprir qualquer outro prazo que seja. A única possibilidade de intervenção do Poder Judiciário que eu encontrei durante a minha pesquisa, inclusive focada na jurisprudência de Santa Catarina, que é bastante consolidada no sentido de que o Judiciário não pode interferir nas questões do julgamento em relação à matéria político-administrativa, independente da temática, seja qual for. Inclusive, como eu mencionei ali no fechamento da hipótese 2, né, nós tivemos um caso, salvo o melhor juízo, do município de Itajaí, onde o vereador era acusado de crime sexual e foi absolvido pelos colegas e continuou sendo julgado pelo Poder Judiciário. O inverso também poderia ser verdadeiro. Ele poderia ter sido condenado pelo Poder Judiciário sem a pena acessória da perda e ter sido absolvido cassado pelos colegas, né? Eu entendo que a intervenção do Poder Judiciário nesse caso, independente da matéria, ela é bastante residual. Ela se limita, na verdade, às questões formais. Legal. Bacana, Bruno. Obrigado. Estou satisfeito, professor Natan. E eu queria, professor, era essa discussão porque a própria imputação, mesmo sendo política, ela passa por um conceito jurídico. Exemplo, o impeachment da presidente Dilma, né? Havia, sem dúvida, um processo político, mas cuja acusação, ainda que seja um reconhecimento político, passa por entender se aquele conceito jurídico está configurado ou não. E isso eu não posso tolher o judiciário de revisar. No entanto, é óbvio que é uma matéria interna corporis. Então, veja como é uma situação difícil de se equacionar, né? E essa foi a provocação que eu fiz.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Sonatan. Estou satisfeito. Essa era a discussão. Parabéns, Bruno. Muito legal, um trabalho do dia a dia, né? Tu trabalha em Câmara de Vereadores, então, muito legal. Muito bacana mesmo. Essa assessoria parlamentar aí é essencial, é muito legal. E muitas vezes o parlamentar não tem, acaba se metendo em buraco. Agora, com você sendo bacharel e futuramente advogado, aí vai prestar um excelente trabalho com toda a liberdade jurídica, né? Sonatan, obrigado. Era essa ponderação da... E o professor entende o que eu digo, né? Assim, como o Bruno respondeu certinho ali, mas veja a dificuldade, né, professor? É jurídico, mas é político. E aí eu estou preso porque eu não posso dizer porque é interna corporis, mas pô, tem um conceito jurídico que não pode ser afastado da lógica jurídica. Não perde a lógica jurídica por ser político, entendeu? Eu concordo e estava exatamente pensando nisso aqui. Gostei da discussão de vocês. Nós estamos na academia e a academia é feita para bater a poeira que está parada lá no fundo da piscina. Nós sabemos que, no final das contas, a magistratura leva em consideração a academia, leva em consideração a doutrina, mas às vezes também se posiciona politicamente, né? Exato. Isso faz com que arregue a discussão de fundo do seu lugar ideal, né? Ou seja, onde ela deveria estar sendo discutida, né? E também a academia, se não discutisse isso, não teria sua razão de existir, né? Essa é que é a grande verdade. Vejam todos que os temas discutidos na academia, eles não são temas fechados, nós não estamos estudando matemática, nós podemos sofrer todo tipo de interpretação aqui, seja teleológica, axiológica, gramatical mesmo, né? Finalista, sistemática, ou seja, tudo isso envolve a interpretação do direito sob o ponto de vista do seu observador, né? E o observador tem filtros, e os filtros são aquilo que ele é, as suas leituras, seu modo de vida, né? O modo como ele se posiciona como sujeito frente a diversas questões que existem na vida. Então, quando nos surpreendemos, e eu tenho dito isso muito agora, eu estou lá no terceiro período, lecionando obrigações, assim, olha, aí, como assim o juiz pensa de um jeito e pensa do outro? Vamos à jurisprudência, tá? Jurisprudência. Julgado, procedente. Tribunal, improcedente. STJ, procedente de novo. Ou seja, são pessoas que estão envolvidas nesse métier e que são sujeitos políticos, né? E nós sabemos que todo tipo de discurso, ele é também ideológico. Não é verdade? Há uma ideologia de fundo, mesmo que não se perceba. E aqui nesse julgamento político que o Bruno traz para nós, e com casos concretos, e a sua investigação derivou exatamente dessa dúvida, né? Ou seja, espera, deixa eu ver esse negócio, como assim? Na realidade, o problema do Bruno está nisso, nessa interrogação, né? Ou seja, mas como assim, né? Que sobreposição é essa, né? Que depois nós discutimos também, tá, ele foi afastado, daí definitivamente foi absolvido, ficou sem receber o seu salário. Entra com a ação de indenização para receber o salário, ou seja, estava tudo errado, mas ele teve um abalo material e um abalo moral insanável, porque essa sentença não vai juntar todas as penas que foram jogadas do sino da igreja, em que pese o travesseiro já esteja cheio de penas, mas todas não vão voltar para ele. Exato. Esse é o abalo anímico que pode acontecer também. Mas são consequências da vida pública também, temos que entender isso, né? Bruno, gostei da apresentação, gostei do trabalho, sim, né? E agora eu e o professor Alexandre Pris vamos suspender a banca, a sessão, para podermos avaliar seu trabalho e em seguida já voltamos para reabrir a sessão. Peço que todos aguardem que já voltamos.
Voltamos. Muito bem, senhores, reabro a sessão para fazer a leitura da ata. Ata final de avaliação do trabalho de iniciação científica número 88, 2021-2. Aos dias tal, banca examinadora, composta pelos professores Natan e Alexandre, o título Cassação de Vereadores e a Separação dos Poderes. Conforme ficha de avaliação da banca examinadora, o trabalho de iniciação científica foi aprovado. Ok? Daí, depois, Bruno, tem todas as indicações no nosso material didático de como tu deves proceder. Nós vamos conversar a respeito de uma outra anotação feita formal pelo professor Alexandre, tá? E tu podes me chamar no WhatsApp, sem problema nenhum, tá? Conversamos imediatamente para depois tu já cumprir os requisitos de assinar aquele termo de publicação, entregar lá no MPJ e todas aquelas indicações que estão lá no nosso material didático do pós-banca, tá? Verificação pós-banca está tudo indicando ali. Então, lida a ata, assino eu, o professor Alexandre, no dia 17 de novembro, e desse modo eu passo a palavra ao Bruno para fazer as suas considerações finais. Professor, muito obrigado, fico feliz com a aprovação. Eu agradeço aí ao senhor pela sua orientação, o senhor sempre foi muito dedicado, muito atencioso. Como eu registrei na nossa última aula presencial, diversos colegas não tiveram a mesma sorte que eu, de ter um orientador presente, que respondesse, que realmente orientasse, né, que fizesse seu papel. Ainda ontem à noite eu assisti à apresentação da nossa colega Rafaela, e o professor Gabriel Bellini falava que a universidade é um lugar que o professor vai não pelo salário, né? Aquele que vai pelo salário, pelo movimento, ele não deve ir, né? Ele deve. O profissional, o educador, ele tem que ir lá porque ele ama o que faz. E a gente percebe que o professor tem esse diferencial, né? Da mesma forma, aí o professor Alexandre Pires, eu não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas eu tive direito administrativo com a pessoa que está presente aqui, que não se identifica, mas aquele André ali, ó, é o professor André Bindê, que está me mandando mensagem aqui no WhatsApp, que inclusive ele me falou, professor Alexandre, o senhor não me reprovou porque o meu óculos é igual ao seu. Esse André é uma figura. É o bom gosto, né, Bruno? Bom gosto. É verdade. Mas o senhor vê como a Univale seleciona alguns profissionais de ponta e outros não tanto, né? Professor, mas eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a presença dos meus familiares, dos meus amigos, colegas aí presentes, dizer que é uma satisfação muito grande, né, concluir essa etapa aí da carreira, né, é o meu segundo curso, eu sou bacharel em administração, mas eu optei pela carreira da advocacia, né, prestei o exame da OAB, fui aprovado, graças a Deus, como a maioria dos colegas aqui presentes, e eu finalizo. Registrar também a presença, minha psicóloga está aqui presente, ó. Eu queria agradecer, professor, a Caroline Provedelo. Queria dizer o seguinte, professor, que esse trabalho, conforme está na minha dedicatória ali, né, nesse período aí dos 5 anos, eu infelizmente, eu tive aí a perda dos meus 2 avós. Meu avô José Gilberto de Leão Risso e meu avô Firmo Rodrigues Ledesma. Então, na dedicatória do meu trabalho ali, eu dedico a memória deles, porque foram pessoas que sonharam, né, em ver esse momento acontecendo, em ver uma pessoa formada em direito na família, um advogado, que, por incrível que pareça, dentro de várias gerações eu estou sendo o primeiro, né, abrindo aí os caminhos para que futuras gerações também venham a ter essa oportunidade, mas não sou o primeiro bacharel da família, mas o primeiro advogado, né, em diversas gerações. E eu tenho certeza que quando estiverem, né, os meus 2 avós com certeza se sentem muito felizes e honrados nesse momento de ver essa apresentação. É isso que eu queria registrar, agradecer aí o carinho, a presença de todo mundo, né, e é isso aí, professor. Obrigado, desejo um bom dia a todos. Obrigado, agradeço a presença da família e de todos os demais, e tenho por encerrada essa sessão. Sabe, Bruno, eu gosto muito desse respeito à ancestralidade, porque realmente, quando eles nos causam exemplo, para que a gente possa ser exemplo,
essa é a verdadeira exposição que se confere, né? Ou seja, aqueles que vêm depois lembram-se daqueles que foram com respeito e muita saudade. Um grande abraço a todos, tenham todos um bom dia. Obrigado, Sr. Natan. Um abraço. Obrigado, Bruno, todos os familiares, todos os amigos que estão aí presentes. Obrigado, um excelente dia. É isso aí. Vamos para a próxima banca. Parabéns, Bruno. Sucesso, amigo. Um abraço, Obrigado, Bruno. bom dia a todos. Até mais.